Olá, bom dia, tudo bom? Estamos começando mais um chá de boneca. Hoje é dia 24 de janeiro, terça-feira, 11 horas e 5 minutos exatamente. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui. Então, o chá de boneca, estou aqui com o meu chazinho, como sempre. Mesmo chá de quase todas as vezes, de chá de menta, porque eu amo. Tudo bom? Vão entrando aí. Então, o Chá de Boneca é um programa onde eu trago assuntos que interessam a quem tem vontade de fazer bonecas de pano, assim como essas aqui. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Bom dia Gislene, vou assinar aqui para todo mundo. Hoje o assunto é 3 motivos para você começar a fazer boneca de pano. Tudo bom? Então, como eu sei que tem muitas pessoas que têm vontade de começar, ainda não começaram a fazer boneca de pano, eu vou dar mais 3 motivos, provavelmente você já deve ter algum motivo aí na sua cabeça, mas eu vou dar 3 motivos que são bem legais, que saem um pouco aqui dos motivos mais óbvios, tá? Não é vendas, tá bom? Então, um dos motivos não é vendas, então fica aqui comigo até o final. E eu acho bem legal que você fique até o final, porque também eu vou deixar, como é que eu vou dizer? Indicações, assim, para vocês se animarem com isso que eu vou falar aqui ao longo dessa live. Então, eu acho legal você continuar até o final, tá? Então, assim, às vezes eu sei que pode ser que... Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, bom dia, bem bonita Sueli. Sueli, bom dia, a gente se conversou, né? Em algum momento por aí. Luciene, bom dia. A live vai ficar salva? Quero assistir mais tarde. Vai sim, daqui a pouquinho, depois, logo que eu terminar a live, ela vai pro ar aqui, tá bom? Em todas as redes, daí ela fica aqui no Instagram, YouTube, Facebook, você assiste onde você achar melhor. Bom, então eu vou falar aqui como que as bonecas de pano podem servir pra gente, pra nossa vida e pra vida de pessoas que estão ao nosso redor também. Então, não é só sobre vender bonecas de pano, mas é sobre outras coisas que podem ser muito mais importantes, muito além do que o resultado final da boneca de pano. Então, isso que é o legal, porque pode ser que não importe tanto a sua habilidade para fazer, sabe? Porque o fazer boneca de pano pode ser um canal muito interessante, muito mais importante do que o resultado final, uma boneca linda, maravilhosa, perfeita, que, né, a gente sempre quer fazer e ouve as outras pessoas falando que querem fazer. Então, por isso que eu disse, no final é legal que vocês fiquem até o final, porque eu vou deixar algumas indicações interessantes para vocês se animarem com isso tudo que eu vou falar aqui nessa live, tá? E eu quero saber de vocês, eu tô vendo que tem bastante gente por aqui, então me conta aqui se você alguma vez já pensou, tipo assim, ai, nossa, perder tempo fazendo boneca de pano, eu compro uma pronta, pra quê? Começar a fazer, né? Ai, que lindas as bonecas, maravilhosas, mas eu prefiro comprar pronta. Alguém já pensou isso alguma vez? Ficar perdendo tempo com isso, sei lá, né? Pra quê? Pois é. Então, tem motivos para fazer boneca de pano além de só vender ou enfim. E por isso que eu vou trazer inclusive um mito, né? Um mito que a gente tem muito forte, assim, eu não sei se é cultural, de quando que vem isso, mas o mito é que, nossa, gente, vocês estão ouvindo um barulho muito forte assim de obra atrás? Se tiverem, me avisa que daí eu fecho a janela aqui, tá? Enquanto isso, enquanto vocês me respondem, eu vou tomar mais um chazinho. A Regina falou, já faço e me divirto, me realizo. Pois é, Regina, olha só, adoro novidades. Tá ruim, né? Esse barulho? Tá, peraí só um pouquinho, gente, que eu vou fechar a janela e já volto.
Voltei. Minha Nossa Senhora, até pegar aqui o, o microfone no meio de um monte de fio aqui. Vamos lá. Melhorou. Tá, beleza. Então vamos lá. Então tem um mito que a gente acredita muito que bonecas servem só para criança brincar, né? Eu vou falar primeiro um pouco sobre isso, depois eu desenrolo. Então, assim, esse mito, ele é um mito mesmo. Por que eu digo que é um mito? Porque as primeiras bonecas, né, do universo, assim, do mundo, elas eram feitas de diversos materiais e elas datam de 5.000 anos atrás, assim, a civilização babilônica, Egito Antigo, e elas eram enterradas com as crianças. E tinha duas hipóteses. Uma na crença deles, né, é que essas bonecas iriam servir de brinquedo para essas crianças, mas a outra hipótese é que elas iriam servir de um ajudante ou alguém que iria trabalhar para essas crianças. Então, assim, a gente construiu um mito de que boneca serve só para criança brincar, mas não necessariamente isso. Olha só, há 5.000 anos atrás, eles tinham essa crença e as bonecas eram feitas para isso. Também, lá atrás, no Egito Antigo, as bonecas, elas foram salvadoras de vidas. Olha só que interessante. Por quê? Porque, antigamente, quando um faraó era enterrado, ele morria e tal, e ia ser enterrado, as pessoas ao redor dele, que ele gostava, enfim, elas eram sacrificadas e enterradas junto com ele. Mas surgiram bonecas que representavam aquelas pessoas, então no fim o faraó era enterrado com essas bonecas que representavam essas pessoas e evitava o sacrifício das pessoas em si. Então, muito interessante, porque as bonecas, elas salvaram vidas lá atrás no Egito Antigo. Olha só que interessante, né? Na Grécia Antiga, as bonecas, elas serviam como rituais do casamento. Então, as meninas entregavam suas bonecas para a deusa Ártemis, né? Elas ofereciam as bonecas à deusa como uma maneira de dizer que elas estavam passando por uma vida agora de mulheres, né? Mulheres crescidas. No Japão, as bonecas eram usadas para afastar demônios em tumbas. Então, você vê como boneca, ela tem vários significados. Ela não é só um brinquedo, né? Em vários momentos da nossa história, ela teve vários significados. E depois, no mundo todo, as bonecas começaram a ser comercializadas, representando mulheres nobres, inclusive lá na França, né, que tinham aquelas peças e tudo mais. Sumiu o sinal, voltou o sinal. Tá bom o sinal, gente? Me avisa aqui. Lá na França, que tinham peças e tudo mais, e então faziam bonecas que representavam as mulheres da época, as atrizes, enfim, bem fiéis à realidade e tudo mais. E só muito mais recentemente é que as bonecas viraram o que hoje a gente conhece como boneca de brinquedo, né? Ah, que bom, tá ótimo, beleza. A boneca como hoje conhecemos de brinquedo. Então, assim, elas passaram por diversas fases, as bonecas de pano. Não de pano, necessariamente de pano só, né? Porque antigamente era feita de vários materiais. Mas elas passaram por diversas fases. Então, o que eu quero dizer com isso é que a boneca não precisa ser só um brinquedo. E ela não é só um brinquedo, ela pode e é muito mais do que um brinquedo para uma criança brincar, né? Então eu trouxe isso porque esse mito, esse pensamento de que a boneca só serve para brinquedo, acaba se refletindo na gente, na nossa cabeça, e a gente pensa assim: ai, putz, mas eu vou fazer boneca de pano, tipo, vou brincar de boneca, sabe? A gente acaba tratando isso, assim como as pessoas ao nosso redor acabam tratando isso
com um pouco de desdém, tipo, você vai lá brincar de boneca, a gente também acaba colocando isso na nossa cabeça e tratando dessa maneira. E muitas vezes a boneca é um meio para outras coisas muito mais importantes, como eu disse, do que só o resultado final. Então, por isso que eu trouxe tudo isso sobre o mito que tinha antes, não sei o quê, que é pra gente tirar essa ideia de que brincar de boneca ou boneca só é feita para brincar, e inclusive de que brincar de boneca é feio ou qualquer coisa assim, não serve para uma mulher formada como você. Mentira, serve. E a gente vai brincar mesmo, tá? Então isso não tem nada de degradante, nada de vergonhoso, nada de nada, tá? Você vai brincar com a sua boneca sim, e tem vários motivos para você fazer isso, vários ótimos motivos para você fazer isso. Vocês estão gostando desse assunto, gente? Deixa eu ver, porque eu vi que vocês escreveram um monte de coisa aqui. Bom dia, Júnior, tudo bom? A Regina... tá. Eu não sei qual é o seu nome. Ele é Santos. Eu amo boneca de pano, já comprei material, mas ainda não me arrisquei. Olha só, você nem precisava ter comprado material, inclusive já falei isso por aqui, que você pode usar algumas coisas de casa mesmo. Gislaine, amo bonecas de pano. Deixa eu dar um oizinho para todo mundo. Mauri Social Media, você tem curso online ensinando a fazer bonecas? Terei, logo. Em fevereiro, anota aí na tua agenda. Em fevereiro, ele vai surgir. Elias. Legal. Adorando a conversa, a Célia falou. Que bom. Então, vamos lá. Então, o primeiro motivo que eu acho que é, assim, super legal para você começar a fazer boneca de pano. Como eu disse, as bonecas de pano, elas representam. Então, elas podem representar pessoas, elas podem representar sentimentos. Então, mais do que ser um brinquedo para uma criança, ela pode ser sim um presente, e não um presente para uma criança só, também, mas para um adulto. E eu vejo isso lá na Imaginalinha, que é onde eu vendo as minhas bonecas, eu vejo que os adultos, eles se emocionam demais com as bonecas, às vezes até mais do que criança. Primeiro porque tem essa coisa nostálgica, né? Querendo ou não, se você brincava de boneca de pano quando era criança, se você ganhar uma boneca de pano, você vai cair aquela nostalgia em você. Mas mais do que isso, os adultos, eles se identificam com a boneca quando ela é personalizada. Então, assim, quando a boneca tem uma personalidade... representa, né, uma personalidade que aquela pessoa gosta, ou então um estilo que aquela pessoa gosta. Por exemplo, a pessoa gosta de fantasia, gosta de Senhor dos Anéis, e a boneca tem aquela representação, foi pensada naquilo, né? Então a pessoa ela se sente assim representada na boneca, ela sente uma identificação muito grande. E se a boneca remete a alguém, né? Se você faz a boneca representando uma pessoa relacionada àquela pessoa, ou então representando ela mesma, o adulto ele se identifica demais. Então, isso vem também para tirar aquela história de que boneca é só coisa de criança, né? Então, assim, você presentear um adulto, às vezes é até muito mais gratificante, porque o adulto ele consegue reconhecer muitas coisas, né, que as crianças acabam não vendo, tá? Então, como presente é sensacional, assim. Um presente para uma criança agora, né? Pensando na boneca para criança, o legal é que a criança consegue exprimir seus sentimentos por meio das bonecas. Inclusive, em terapia, né? Se usa muito bonecas em terapia, em sessões de terapia psicológicas, né, com criança, porque a criança ela tem um meio de lidar assim com as coisas como brincadeira, né? Ela brinca mais fácil do que um adulto.
Então, a maneira da criança se exprimir é mais fácil a criança se exprimir com uma boneca, com uma brincadeira, né? Então, ela usa a brincadeira para se abrir. E a partir daquilo, ela conta, né? Ela conta por meio de brincadeira o que ela está sentindo, ou angústias, ou mostra sentimentos de raiva e tudo mais. Outra como é que eu vou dizer? Uma outra função, assim, que a gente pode achar de boneca para uma criança, que é bem interessante, é em tratamentos. Então, por exemplo, a criança vai passar por algum tipo de tratamento médico, alguma coisa que é meio difícil para você explicar para a criança, mas você precisa explicar para ela, porque pode ser que ela sinta dor, ou pode ser que, né, tem que explicar onde vai, sei lá, por exemplo, ela vai fazer uma transfusão. Você vai receber vai colocar um negocinho aqui, você vai sentir uma dorzinha ali, não sei o quê. Então, a boneca pode ter essa função de você explicar alguma coisa para essa criança. Isso é muito, muito interessante. Então, se você tem alguma criança que vai passar por algum tipo de tratamento assim, na sua família, enfim, é legal você pensar nesse meio de lidar com a criança. Inclusive, vou contar aqui a história de uma amiga minha, que a filha dela, ela tem problema auditivo e ela pegou o aparelhinho, né, da filha para colocar. A filhinha dela é bem pequenininha, tem menos de 2 anos. E a mãe dela, né, minha amiga, ela resolveu fazer aparelhinhos assim de pano para as bonequinhas dela com velcro, que é para ela aprender a tirar, colocar, sempre colocar no lugar certo, sempre, né, ter a bonequinha e se ver naquelas bonecas dela, né, se sentir representada. Então, para você ver como a boneca de pano, ela não é só um brinquedo para a criança ir lá e chacoalhar e não sei o quê, né? Não, ela pode ser uma representação para um adulto de alguma coisa, de alguém, de um lugar, de um sentimento. E para a criança, ela pode representar várias coisas, inclusive ajudar em tratamentos, em outras coisas que ela talvez precise passar, né? Então, esse é um grande motivo já para você começar a fazer boneca de pano, né? E presentear, e enfim, ajudar, né? Alguma criança que precise de um auxílio nesse tipo de coisa, tá? Gente, vocês estão entrando aqui, olá, bom dia, tem alguma dúvida? Me falem aqui dúvidas também que vocês tenham, porque eu sempre estou anotando as dúvidas de vocês para fazer vídeos aqui, colocar coisas para vocês e tudo mais. Bom dia. Então tá. Então esse foi o primeiro motivo para você começar a fazer boneca de pano. Segundo motivo, fazer boneca de pano é terapêutico. Eu sei, esse é um assunto super clichê, porque todo mundo fala. E assim, digamos que só sente quem faz mesmo. Porque eu ficar falando aqui que é terapêutico, não sei o quê, pode ser que não caia muito bem a ficha para você. Eu sei que é terapêutico, você sabe que é, assim, em algum momento você já deve ter ouvido isso. E realmente tá? O que eu vou dizer aqui? Meu Deus, me fugiu as palavras. É cientificamente comprovado, era isso que eu queria falar. Cientificamente comprovado que sim, é terapêutico. Em adultos, melhora foco, melhora a paciência, desenvolve criatividade. E tem vários estudos que indicam que aumenta a autoestima e principalmente senso de autonomia. Eu estou lendo uma pesquisa de uma pesquisadora, enfim, o nome dela deixa eu ver que eu anotei aqui, Jennifer Top, o nome dela. Ela fez um estudo bem interessante, tá? E daí o que ela notou? Ela notou que fazer bonecas de pano traz um senso de autonomia muito grande. O que acontece? Um adulto que passou por situações em que não tinha autonomia, seja por, não sei, por alguma coisa dentro de casa, tipo uma mulher que
dependia do marido, entendeu? Ou uma pessoa acamada, por exemplo, que não tinha autonomia. Então, fazer boneca de pano trouxe esse senso de autonomia para ela, porque ao longo do fazer, a gente tem que tomar algumas decisões. São pequenas decisões? São pequenas decisões, mas a gente tem que tomar várias decisões pequenas ali que vão alterar no resultado final. E isso traz esse senso de autonomia muito forte pra gente. Então, tanto que isso é o que depois te dá orgulho, né? Te dá aquela sensação de orgulho quando você termina. Tipo, olha só, eu tomei várias decisões aqui e eu consegui chegar com esse resultado. Então, esse fazer traz essa autonomia, paciência e exercita, sim, a criatividade. Eu sempre falo isso, que às vezes a gente fica esperando ter criatividade, esperando vir uma ideia mirabolante na cabeça para começar a fazer. E na verdade eu acho que é ao contrário. Quanto mais você faz, mais criatividade você tem. Mais você exercita essa criatividade, mais ideias vêm na cabeça. Se você ficar parado olhando para o nada, você não vai ter ideia. Você tem que estar em movimento para ter ideia. Você tem que fazer para ter ideia. Nossa, deu uma escurecida aqui na minha tela, não sei se para vocês também. E inclusive essa história de ser terapêutico, né, para mim foi também, porque eu comecei a fazer boneca, já falei algumas vezes, eu tava em um momento que eu tava fazendo um monte de curso aleatório, assim, sabe? E eu não tinha intenção de, sei lá, fazer para vender ou qualquer coisa assim. Eu tinha a intenção de aprender, simplesmente porque eu gostei, já contei algumas vezes aqui, eu vi um tipo de boneca lá que eu gostei muito, daí minha professora indicou alguém que dava aula, fui lá, fiz, gostei e comecei a fazer boneca, né? Então, isso que eu digo que é terapêutico, assim, eu comecei a fazer por hobby e era uma terapia para mim. Quando eu começava a fazer boneca, eu ficava ali totalmente concentrada e, enfim, pensando naquilo, assim, sabe? É uma coisa que te relaxa e ao mesmo tempo te deixa focada. É até meio estranho falar isso, quem não faz, talvez não consiga entender direito esse sentimento, mas é bem assim que a gente se sente. Porque a gente fica focada, mas ao mesmo tempo relaxa, né? Inclusive eu li um outro estudo falando que esse movimento das mãos, né, principalmente no crochê, tá? Por ele ser um movimento repetitivo, isso faz com que a gente se acalme, né? E a mesma coisa eu acho com a boneca. É claro que no início você tá meio assim apavorada que, ai meu Deus, eu não sei direito o que fazer, mas quando é alguma coisa que você já pegou um pouquinho de prática, você se torna um pouco automático aquilo e aquele movimento repetitivo te ajuda a relaxar, isso é bem legal, né? E fazer boneca é terapêutico para todo mundo, para adultos, para idosos. Por que é tão legal o fazer boneca para idosos? Porque traz para ele um senso de utilidade, né? Claro, todas as outras coisas também, autoestima, autonomia, né, e tudo mais, mas mais do que isso, um idoso é muito mais suscetível a se sentir inútil, porque, enfim, às vezes já está aposentado e vem aquela sensação de que, ai, não estou trabalhando, não estou produzindo, né? A gente tem essa coisa de ter que estar produzindo o tempo inteiro. Então, para o idoso, esse senso de utilidade, quando faz alguma coisa assim artesanal, né? No caso, boneca de pano, é muito, muito importante. A Elê falou, você tem toda a razão, sou arte terapeuta e trabalho. Então... E uma coisa que é muito interessante é o fazer bonecas, e agora vem uma coisa não tão óbvia assim, que é crianças fazerem bonecas. Isso é muito legal. Nesse mesmo estudo dessa Jennifer Top, ela fez um estudo com várias crianças,
né, que ela acompanhou, e ela fez boneca com essas crianças. Então, essa mulher, essa pesquisadora, ela não sabia fazer boneca, ela aprendeu para ela ver como que era, para ela entender o que as crianças teriam que enfrentar ali, né, para fazer boneca. E daí ela foi lá e resolveu fazer, né, essas crianças elas iam para terapia, né, fazer sessões de terapia. E daí ela ia lá para fazer as bonecas com a criança, ensinar a criança a fazer boneca e tudo mais. E o que ela tirou desse estudo todo? Então, ela fala, aqui eu vou citar alguns casos que ela conta ali, né? Tem o caso de um menino, que é o Alex, que ela disse que, bom, ele sofreu diversas transfusões de sangue, porque ele tinha anemia e tudo mais, e por meio das bonecas, né, as bonecas que ele fazia e tudo, ele conseguia dividir as dores que ele sentia com essas sessões de transfusão por meio de boneca. Então isso é muito forte, assim, porque às vezes as palavras não são suficientes, né? Então, como eu disse, a criança ela consegue se exprimir melhor brincando, para ela é muito melhor esse jeito de lidar. E ali na terapia, esse menino que tinha dores e tal, porque, né, muitas coisas no hospital, transfusão e tudo mais, ele conseguiu passar essas dores por meio da boneca e, inclusive, aliviou a ansiedade e tudo mais, sabe? Outro caso que ela conta é o caso de uma menina, Emily, que tinha epilepsia e que daí, com o fazer boneca, o que aconteceu? Ela conseguiu organizar melhor os pensamentos dela, porque ela tinha muito problema ela tinha problema de coordenação motora, ela não conseguia organizar pensamentos, falar direito o que sentia, e com as bonecas, fazendo boneca, ela conseguiu dar ordem nisso. E isso acontece com a gente mesmo, sabe? Quando a gente está fazendo, é interessante, porque faz assim, ó, na nossa cabeça, de coisas, de ideias. Por isso que eu digo que é engraçado, porque a gente fica relaxada, mas ao mesmo tempo melhora o foco, porque a gente fica com várias coisas assim que você acaba organizando aquilo na tua cabeça, né? Então isso é muito legal. Então, nesse estudo que essa Jennifer Top trouxe, ela diz que o fazer boneca, o que ela tirou dessa pesquisa toda que ela fez? Que trouxe autoestima para as crianças, trouxe confiança para elas se sentiram capazes. Então, pensa, por exemplo, uma criança que tem epilepsia ou uma criança que faz um monte de transfusão, que tem anemia, ela, por ter essas condições, ela acaba se sentindo mais incapaz, né? Se ela se compara com outras crianças, ela se sente mais incapaz. E essa coisa da criança aprender uma nova manualidade, trouxe para ela um senso de capacidade. Tipo, olha, eu consigo fazer alguma coisa que nem todo mundo consegue, né? Então, isso é muito interessante se você tem alguma criança, não só que tenha alguma condição assim, né? Mas principalmente para essas que tenha ansiedade ou que tenha que seja autista, né? O espectro, que tenha o espectro autista. É muito interessante trazer o fazer boneca para essa criança, né? Que ela vai sentir esse orgulho, essa senso de capacidade. E além de tudo, a pesquisadora Jennifer, diz que reduziu a ansiedade nas crianças também. Então aqui eu deixo até uma ideia do porquê não começar a fazer boneca com a sua criança. É claro que você vai ter que ajudar ela em diversos momentos, que você vai ter que guiar ela. Inclusive, isso é uma coisa que a pesquisadora fala ali no estudo, que é interessante que você saiba o caminho certinho para você reduzir a ansiedade da criança pelo trabalho que está por vir, entendeu? Então, você avisar ela, olha, vai acontecer isso, mas pode ser que embole a linha, pode ser que o tecido não sei o quê, porque isso reduz a ansiedade e a frustração também da criança se der errado.
tá? Então é importante que você guie tudo, mas essa eu acho que é uma ideia tão legal de você fazer com uma criança, boneca, porque você também acaba exercitando uma coisa que é o brincar e a paciência, né? Porque você vai ter que lidar ali com a paciência de ensinar a criança, guiar a criança, e se der errado também, né? Lidar com isso junto com a criança. Então, isso é muito legal. Então, aqui fica uma ideia para você fazer esse teste. Se você tem alguma criança em casa, fazer boneca com a criança, muito legal. E o terceiro motivo para começar a fazer boneca de pano é que as bonecas de pano, elas podem ser um canal para trabalhos voluntários. Então, isso também é bem legal. Você pode, por exemplo, sabendo fazer boneca de pano, você pode ensinar a fazer bonecas de pano, e aí tem diversas instituições. Eu até andei lendo esses dias que tem vários projetos assim que é em presídios de mulheres, que elas fazem boneca de pano. Então, ensinar nesses lugares, em escolas mesmo, ou então tem várias ações de mulheres que sofreram violência, né, violência doméstica, e elas fazem bonecas de pano para ter tudo isso que eu falei, esse senso de autonomia, começar a gerar a própria renda para não depender de alguém, né, de uma pessoa que violente ela, né, em casa. Tem também uma ação bem legal de mulheres com AIDS que fazem bonecas de pano e tudo mais. Então, assim, tem várias ações, várias instituições e projetos que, se você pesquisar, você vai encontrar aí vários motivos para você começar a fazer boneca de pano e ajudar quem tem vontade ou quem está inserido nesses projetos. Isso é bem legal. Ou então você pode fazer para doar também, né? Tem muita gente que já me falou aqui, inclusive, que faz boneca e doa, e isso é muito interessante, assim, é super, super válido. E tem, inclusive, alguns projetos, e aqui eu vou, para te animar, né, eu vou deixar aqui 2 projetos que eu acho bem legais, que eu conheci, mas eu queria que vocês deixassem indicação de outros projetos. Então, aqui, quando terminar essa live que eu vou postar, se vocês puderem colocar o @ do projeto, é muito legal isso pra gente ter mais indicação disso, né? Então, tem 2 projetos que eu vou deixar aqui, e um deles é o projeto Bonecas. O projeto Bonecas é muito interessante, que são bonecas que são para crianças africanas em vulnerabilidade. Então, essas bonecas, elas têm as características de uma criança africana, tanto na cor da pele, quanto nas roupinhas, né? O cabelinho, o estilo de acessórios. Então, ela tem um turbante, alguma coisa assim, né? Que as crianças lá usam. E o mais interessante é que ela tem roupinhas removíveis, que é para ensinar a criança sobre abuso. Então, uma das missões do projeto Bonecas é ensinar sobre o abuso para a criança, né? Então, para ela não sofrer abuso, porque são crianças em vulnerabilidade, às vezes não têm acesso a esse tipo de informação, enfim. Então, é muito legal esse projeto. E aí nesse projeto, você pode fazer bonecas. Eu não sei direito como que funciona, porque eu não participei, mas eu imagino que eles mandem o molde para você fazer e tudo mais, e daí você pode fazer e enviar para eles. E daí eu sei que eles vão para a África e entregam essas bonecas. É muito legal o projeto Bonecas. Depois eu vou deixar aqui tudo direitinho, bonecas escrito com U e K, bonecas. Tem um outro projeto que é muito, muito, muito legal, que é o Zuzu for Africa, né? O Zuzu for Africa. Então, também são bonecas, também com características de crianças africanas, porque eles vão para lá, né? Vão fazer essas missões lá na África. Então, são bonecas
que a missão deles é resgatar a infância da criança. Mas mais do que isso, esse projeto, eles fazem, nossa, toda uma ação completa, assim, de alimentação, de tratamento dentário, tratamento de várias coisas, assim. É muito legal, então eles formam uma super, como é que eu vou dizer, um super grupo, assim, que em determinado momento do ano, se eu não me engano é mais para o fim do ano, eles viajam para um destino X lá na África, que eles definem, e daí lá eles fazem toda essa ação e entregam essas bonecas para as crianças, que segundo eles o intuito é resgatar a infância dessas crianças, né? Dar a oportunidade delas terem as próprias bonecas. Então, esses 2 projetos que eu conheço, se você conhece mais projetos, deixa aqui depois, né? Não precisa deixar agora pode deixar também, mas depois que eu postar, porque daí fica gravado aqui nos comentários, tá bom? Gente, então, era isso que eu tinha pensado em trazer, esses 3 motivos, que são motivos fugindo um pouco do óbvio, de venda, de não sei o quê, e motivos, assim, que eu acho que tocam muito a gente, né? Porque eles vêm cheio de, assim, de afeto, de coisas que ajuda outra pessoa. Isso é sempre bom, assim. É sempre gostoso a gente pensar que a gente está ajudando alguém, né? Então, por isso que eu quis trazer esses 3 motivos que eu acho que é muito legal. Então, vamos fazer um resuminho do que eu trouxe aqui. Hoje eu trouxe 3 motivos para você começar a fazer boneca de pano. Então, eu falei um pouquinho do mito que a gente tem de que boneca de pano serve só para crianças brincarem. E não é só isso, a gente quem é bonequeira aí já sabe que não é só isso. Mas aí eu trouxe esse mito um pouco tentando mostrar que as bonecas de pano, na sua origem, não eram só para a criança brincar. E aí os 3 motivos, que foi de presentear, mas presentear pensando em outras coisas, não só em ser um brinquedo, mas também em representar pessoas, sentimentos, lugares, enfim. E o segundo motivo é que sim, é terapêutico, mas não só para adultos, não só para você que está me ouvindo aí fazer boneca de pano, para criança também é terapêutico, então você ser um guia de uma criança seria uma ótima ideia. E também para trabalhos voluntários, que é muito legal, você pode participar, você pode fazer e doar, você pode participar de projetos, ensinar em presídios, em outras instituições, enfim. Então é isso, deixa eu ver o que tanto vocês estão falando, eu vi que teve bastante falatório por aqui. Ale, sim, já ensinei num presídio feminino, que legal, Ale! Ida, bom dia, faço parte de um projeto na Igreja Presbiteriana aqui em Santos, enviamos para lugares carentes de tudo. Olha só que legal. Cara, isso é um sentimento que é muito diferente, né? De você só... Assim, não, eu falo só, não menosprezando, tá? Só vender, mas assim, vai além, né? Vai muito além. A Gislene falou, já participei de grupos de boneca de pano para creches. São as missionecas. Ai, que fofo esse nome, adorei. A satisfação de ver as crianças receberem uma boneca, nossa, maravilhoso. Gislene viu um projeto que entregava boneca e uma calcinha na África. Talvez seja o projeto Bonecas, Gislene. Talvez seja. No Nordeste também tem projetos desse tipo. Eu acho que deve ter aqui no Brasil, deve ter vários que a gente desconhece. A gente precisa começar, por isso que eu falei para deixar, inclusive, aqui nos comentários, porque eu realmente só conheço, assim, de cara, assim, esses 2, sabe? Eu queria conhecer mais projetos. Adorei esses projetos, muito boa essa live, a Amanda falou. Lita, já quero participar de um projeto, já que ainda não penso em fazer bonecas para vender. Não entendi, terapia para mim e para ajudar outras pessoas. Pois é, então, é isso que eu digo. Às vezes você fica pensando tanto que, ai meu Deus do céu, mas eu não sei fazer boneca linda, perfeita, maravilhosa, não vou conseguir vender e tudo mais. Mas, poxa, tem tantas outras coisas que a gente consegue fazer com boneca e só o fazer já ajuda tanto a gente, né? Imagina a outra pessoa.
Ale, idosos amam ganhar bonecas de pano. Verdade, Ale. Inclusive, eu li esses tempos uma matéria de uma senhorinha muito fofinha que ela nunca teve boneca de pano, o sonho dela era ter boneca de pano, acho que ela tem 90 e tantos anos. E o neto dela, isso foi na pandemia, o neto dela descobriu isso, dele foi lá e deu a boneca pra ela, uma senhora assim muito humilde, sabe? Cara, e daí saiu até nas redes sociais, não, na internet, assim, sei lá. Eu vi no UOL, acho, uma coisa assim, porque ela ficou extasiada com a boneca, anda com a boneca pra lá e pra cá. E é isso que eu digo, né? Que traz sentimentos, traz uma nostalgia, traz de tudo. Você disponibiliza molde, Marta? Não disponibilizo meus moldes. Os meus moldes vão ser exclusividade do meu curso, tá bom? E sobre esses projetos, os projetos têm os moldes deles, tá? Não é qualquer... Assim, normalmente, né? Não é você fazer uma boneca que você tem vontade. Lá eles normalmente têm os moldes deles e, inclusive, às vezes eles têm até uns aulões, assim, para fazer o molde que eles disponibilizam, porque são bonecas específicas para aquele projeto em si, tá? Gente, então é isso. Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela presença. Um beijão e até sexta-feira de manhã, que é a próxima live. Tchau, tchau!